Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta, em parceria com a Associação Médico Espírita de Alagoas, o programa Saúde e Espiritualidade. Uma abordagem sobre as doenças e seus reflexos no corpo e na alma. Sejam todos bem-vindos. Esse programa tem o apoio cultural da Livraria Joana de Ângeles. O livro é sempre o grande e maravilhoso amigo da humanidade. Livraria Joana de Ângeles. Variedade, qualidade e facilidade no pagamento. Obras básicas, apostilas, livros infantis, romances, clássicos. Chico Xavier, Emanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Ivone Pereira, Vitor Hugo, e muitos outros autores. Livraria Joana de Ângeles. A sua opção em livros espíritas. Dar um livro é, além de uma gentileza, um elogio. Aproveitem nossas promoções. Contato 21 21 1300. Pelo site www.larçãodomingos.com.br. Avenida Gustavo Paiva, 4291, Mangabeiras. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde e Espiritualidade. Nesse mês especial de aniversário da AME Alagoas. Nós estamos aqui para mais um programa ao vivo, desta vez com uma convidada muito especial em comemoração ao nosso aniversário. E eu gostaria de dizer a vocês que o nosso programa ele é produzido pelo Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita e é uma realização da Associação Médico Espírita de Alagoas. O meu nome é Márcia Corsini, eu sou vice-presidente da AME Alagoas e estou aqui para compartilhar com vocês mais um programa. O nosso programa ele é transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, pela Web Rádio Fraternidade Lar Jesus de Goiânia, canal do YouTube da AME Alagoas, pela Fraternidade Espírita Joana de Ângeles em Maceió, Web Rádio Estação da Luz. Eu gostaria de trazer para vocês, inicialmente, o nosso querido presidente da AME Alagoas, Dr. Ricardo Santos. Olá, Márcia, boa noite. Um abraço aos amigos que estão nos acompanhando mais uma vez em nosso programa Saúde e Espiritualidade. Estamos hoje com uma pessoa queridíssima, né, que a Márcia vai apresentar daqui a pouco, e que é uma grande honra, uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso programa da AME Alagoas e do Sistema Deus Conosco de Comunicação.
É isso mesmo, vamos trazer a nossa querida doutora Lourdes Lima, que é médica psiquiatra, membro da AME Manaus, palestrante espírita, expositora e de muitos eventos de sucesso. Já tivemos oportunidade de ouvi-la muitas vezes. Lourdes, queria só lembrar que o seu microfone está no mudo, para você poder cumprimentar aqui os nossos internautas. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos aqueles que nesse momento estão conectados conosco. É uma alegria muito grande, uma gratidão estar aqui hoje para nós conversarmos sobre um assunto tão interessante. Viu, Márcia? E eu tenho aqui uma novidade maravilhosa. Teremos a doutora Lourdes ao vivo e a cores, né? Agora, no final de semana, lá em Arapiraca, no evento da AME Arapiraca, onde nós também estaremos lá, representando a nossa AME Alagoas. Vai ser uma alegria muito grande poder dar-lhe um abraço pessoalmente, viu, Lourdes? Seja muito bem-vinda a Alagoas. Então, você vai virar alagoana daqui a pouco, viu? Você sabe que Alagoas tem um lugar especial no meu coração, não é? Que bom que nós vamos continuar trabalhando juntos. Isso é que importa. Cada vez mais os nossos laços de amizade, eles se estreitam em nome do trabalho com Jesus. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Nós que agradecemos. Vamos ouvir, então, a doutora Lourdes falar sobre a criança no pós-pandemia. E lembrando aos nossos internautas que as perguntas eventuais podem ser colocadas no nosso chat e serão respondidas ao final, na medida do possível. Então, vamos ouvi-la. Queridos companheiros, o nosso assunto de hoje ele é muito interessante e traz algumas reflexões para nós. Já não estamos um tanto quanto distante do Covid-19, mas nem por isso esquecemos tudo que nós, digamos assim, adquirimos com essa passagem, com essa pandemia. Na realidade, todos nós mudamos após a pandemia do Covid, né? Os adultos tornaram-se inseguros, revoltados, adoecidos pelas sequelas daqueles que tiveram o Covid, né? Outros muito tristes pela perda de familiares, de amigos, de afeto, né? Então, assim, nós todos ficamos muito marcados, todos nós ficamos muito mexidos. Quando nós falamos nós todos, nós envolvemos toda a humanidade, mas, em especial, a nossa população infantil também não passou despercebida com a questão do Covid, né? Anteriormente, logo no início, foi aquela, digamos assim, a maior prevalência nos idosos, nos adultos, mas chegou até as crianças. A gente sabe que muitas crianças também desencarnaram por Covid, muitas crianças ficaram sequeladas depois do Covid, né? Mas uma das coisas que chamou-nos a atenção foi que, em relação às nossas crianças, elas foram como que roubadas do seu universo infantil. Porque saíram daquele universo de alegria, de brincadeira, de espontaneidade, e de repente estavam frente a frente com as dores da perda, sem compreender exatamente o que tinha acontecido, não é? Mas ficaram amedrontadas também, que nem nós, os adultos, né? A responsabilidade, evidentemente, não é só do Covid. Tudo que aconteceu conosco, em especial com as crianças, a gente não pode dizer que foi só o Covid o responsável por isso. Não. Nós já vimos, nós que somos estudantes do comportamento humano, né, nós já havíamos percebido que estava havendo umas alterações, né, no comportamento das crianças. Essas alterações, elas nos traziam uma questão muito interessante, que também, do mesmo jeito que a criança, no seu universo infantil, começava a apresentar mudanças, a gente percebia também um certo afrouxamento nos laços familiares. Talvez pela nossa desatenção, pela nossa distraibilidade, né? Elas estavam mudando o seu comportamento e não percebemos. O que o Covid fez foi acentuar, nos chamar a atenção para o que já tinha acontecido. Mas a mudança no comportamento das crianças, elas se iniciaram muito antes do Covid. Já tinha iniciado há algum tempo o abandono das brincadeiras infantis. As crianças não brincavam mais de
pique-esconde, de barra-bandeira, de carrinho de rolemã, de roda, né? Não brincavam mais de pular corda. Não, não havia mais boneca, panelinha. Isso faz parte de um passado impressionante, mas já distante. Aos pouquinhos, as crianças foram trocando, evidentemente, porque a tecnologia chega, né, para nós, veio trazendo brinquedos eletrônicos. Então, aquele carrinho que era interessantíssimo, você botar um cordão, um barbante e puxava, e ali você competia, e ali você deixava a sua imaginação correr solta, de forma espontânea, foram substituídos pelos carrinhos eletrônicos, carrinhos de controle, né, de autocontrole, de controle remoto. Depois, as bonecas foram sendo substituídas por outros jogos, as crianças foram descobrindo os tablets, né, infantis, todos muito bem confeccionados para chamar a atenção desse universo infantil. Era carinha de bichinhos, elefante, coelhinho, gatinho, cachorrinho. Eram com as cores mais interessantes que envolvem o universo infantil. Com isso chamava a atenção e, aos poucos, foram sendo substituídos. As brincadeiras de antigamente foram todas substituídas pelas brincadeiras com tecnologia moderna. Mas não foi só isso, não. Não foi só isso. Porque também, paralelo a essas mudanças, outras mudanças também aconteceram. Por exemplo, um personagem que foi, ao longo do tempo, foi ficando diluído. Não era mais como antigamente. As babás. Porque ser babá não era mais tão interessante assim. Explodiu-se a indústria e todas elas foram à procura de maiores habilidades, de melhores condições de emprego e abandonaram o posto de babá. Aquela babá que acompanhava o teu filho desde, às vezes, até a mãe estando gestante, já preparava a babá que ia ajudar. Então, ela acompanhava o nascimento, o desenvolvimento da criança. A criança entrava na faculdade e a babá estava lá já envelhecida. E muitas vezes até dava continuidade cuidando dos filhos daquela que ela foi babá. Muito interessante essa história. Ao longo do tempo, ela foi desaparecendo do contexto social. Foi desaparecendo porque foi procurando novos empregos. Mas, paralelo a isso, essa diluição do personagem babá, as ruas começaram a ficar violentas. E aí, qual foi a saída? Trazer nossas crianças para dentro de casa. Porque brincar na rua não era mais seguro. Não era, né? Nós tínhamos a brincadeira do carrinho de rolemã, de correr, estátua, de roda. Ficávamos até o horário, era mais ou menos umas 18, 19 horas. Às 20 horas nós já estávamos entregues aos nossos sonhos. Ao voltarmos para casa, ao entrarmos novamente em casa, a rotina muda. Você pode ficar acordado mais tempo, porque você está seguro, você está em casa. E a substituição desses brinquedos manuais, brincadeiras ao ar livre, sendo substituído pelos brinquedos eletrônicos, trouxe para uma fundamental importância a questão do tablet, a questão das telas. Então, as crianças passaram a voltar toda a sua atenção para os tablets, que começou com um joguinho muito infantil, muito leve, de distração mesmo, os desenhos animados, e foram evoluindo, né? As crianças elas não podiam mais brincar com tanta liberdade nas ruas, porque havia a questão da violência, né? As babás já não eram tão fáceis de serem encontradas ou de serem contratadas, porque todas elas caminharam para a indústria, não é? Então, a família também sofreu uma mudança. Os pais, mães e pais já trabalhavam. As mães começaram a fazer sua conquista no mercado de trabalho. Então, ambos estavam fora de casa. O que aconteceu? Ou tinham crianças que ficavam com as empregadas, não eram babás, as empregadas. Tinham crianças que ficavam sozinha com seus irmãos bem mais velhos, né? Ou tinham crianças que iam para as creches. Então, houve uma mudança nesse contexto. De qualquer forma, o que nos chama a atenção é que esse distanciamento, né, que aconteceu, porque ambas as figuras, maternas e paternas, estavam trabalhando fora de casa, né?
estavam passando a maior parte do tempo fora de casa, essas crianças buscaram, de certa forma, uma compensação. Buscaram algo que ocupasse aquele sentimento de solidão. E aí explode a indústria dos desenhos animados, a mídia, muito convidativa, muito colorida, cheio de personagens agradáveis. E aí começa a evolução. E as nossas crianças, né, começaram a ter na sua vida, além do universo infantil, a presença desses eletrônicos todos, dessas telas todas. Por quê? Porque agora já saía do quarto de brinquedo, já saía de dentro da sua casa e acompanhava nos carros, nos automóveis, porque assim as crianças iam mais quietas no banco de trás. Então, tinha aqueles tablets que você acoplava no banco do pai ou da mãe, do motorista da frente, e a criança ficava quietinha. Lá não dava trabalho nas viagens mais longas, hoje mesmo nas viagens sociais. Não contente com isso, nós permitimos que todas essas telas invadissem os restaurantes, os cafés da manhã, as visitas familiares e muitas vezes até os parquinhos de diversões, onde a caixa de areia também perdeu a sua curiosidade. Não havia muita. Não se chamava muita atenção de brincar na caixa de areia. Era melhor que tivesse um joguinho, às vezes nem saíam do carrinho, ficavam sentadinhos no carrinho, amarradinhos, um joguinho assim, enquanto a babá ou a empregada ficavam de bate-papo e as crianças ali ficavam entregues às telas. Ainda não o suficiente com isso, dentro do automóvel, nas questões sociais, as telas chegam até as escolas. Chegam até as escolas. E aí chegamos ao momento onde 99,9% do mundo dessas crianças eram preenchidos pelas telas. E aí, claro, as crianças passaram a criar hábitos. Era para comer quando as crianças sentavam na mesa e para não dar trabalho para comer, pois acreditavam que aquilo servia de estímulo, era colocado o celular ou o tabletzinho na frente da criança e a criança comia assistindo desenho. A criança ia tomar banho, a tela ficava próxima ao banheiro para que a criança pudesse permitir que o banho fosse dado olhando para as telas. Antes de dormir, muitas crianças, vocês desculpa, eu estou gripada, muitas crianças, as mães, a empregada, ou qualquer coisa assim, às vezes, levavam, botavam a criança para assistir o desenhozinho, e às vezes com música, que é interessante, a criança terminava ficando embalada e dormia. Bom, tudo isso trouxe um hábito com essas crianças. Um hábito que tomaram conta do mundo dessas crianças e tomaram conta das nossas casas e a gente não se deu conta. Porque, vejam só, nós estamos falando do universo infantil, mas não foi só o universo infantil. Nós, adultos, também nos encaminhamos para essa dependência das telas. Porque o celular facilita tudo, facilita a comunicação, facilita mensagens, se resolve tanta coisa pelo celular. E o celular também passou a fazer parte do nosso mundo. Então, enquanto os nossos olhares, nós, pais, adultos, se voltavam para as telas, os olhares das nossas crianças também se voltavam para as telas. Não é? E aí chegou a pandemia. A pandemia veio, nos pegou de surpresa, nós fomos obrigados a voltar para nossas casas. Ok. Voltamos. Ao voltar para nossas casas, a experiência não foi tão agradável assim. Porque para muitas famílias era uma oportunidade de estar juntos de novo, e aí nós descobrimos a ressignificação dos relacionamentos. Nossa, como foi bom de novo poder fazer lanche todo mundo junto, almoçar todo mundo junto. Como era legal ficar todo mundo na cama do papai e da mamãe. Como era legal a gente brincar de coisas que há tanto tempo. Quantos joguinhos foram tirados das prateleiras para que a gente pudesse jogar de novo, não é? Contar histórias. Foi muito legal. Era legal perceber que o papai e a mamãe estavam ali próximo de nós, dando segurança, querendo saber das nossas vidas. Então, para muitas famílias, esse foi um momento de muito aprendizado, porque foi bom estarmos juntos novamente. Mas para outras tantas famílias, não foi tão bom assim. Por quê? Porque tínhamos perdido a convivência.
Estávamos habituados só a coabitar, não a conviver mais. Então, nos defrontávamos com desconhecimento. Não conhecíamos mais os nossos filhos. Quantas vezes ouvimos comentários assim, brotados espontaneamente, mas que deixavam claro o nosso distanciamento. Meu filho, como você cresceu? Nossa, eu acho que eu não te reconheceria lá fora. Sempre eu conto uma história, né, de um pai que se confronta com a filha e fica surpresa com a filha, a moça que ela se transformou. E não fazia muito tempo que estavam recolhidos por conta do Covid. Não tinha ainda 2 meses. E o pai se surpreendeu, ficou muito surpreso quando ele se deparou com aquela moça tão bonita, já com aspectos de mulher. E ela disse: Nossa, pai, você nem sabe, mas eu já tenho vida sexual. E o pai dela foi tomado de um susto, de uma surpresa, de uma angústia muito grande, porque naquele momento ele tinha percebido que a última lembrança que ele tinha tido da filha dele era de uma criança ainda, de uma menina. E ela ainda era uma menina, mas já com ares de uma pessoa mais adulta. E era assim, muitos comentários, como psiquiatra, como profissional do comportamento. Foi uma época que nós trabalhamos muito, né, através das videoconsultas, através dos apoios, do diálogo fraterno, e não raro eu recebia muitas pessoas, muitas mães, muito angustiadas, porque assim, não sabiam mais como lidar com seus filhos adolescentes. Não sabiam. Não sabiam, estavam angustiadas, temerosas e muitas vezes revoltadas e irritadas, porque nunca tinham percebido, ainda não tinha percebido que o pai idoso que morava junto era chato demais. Nossa, nunca imaginei que meu pai fosse tão chato. Ai, nunca imaginei que meu marido pedisse tanto. Nossa, é toda hora me chamando. Quer dizer, o distanciamento que nós nos encontrávamos não nos deixava perceber o quanto estávamos nos desconhecendo, o quanto nos tornamos indiferentes e desconhecidos para nós mesmos. E eu estou falando do grupo familiar. Então, voltar para dentro de casa não foi uma experiência boa para todas as famílias. Para algumas, houve a ressignificação dos seus valores, das suas relações interfamiliares, mas para outras, não. Ficamos frente a frente ao nosso desconhecimento, ao nosso distanciamento e não sabíamos o que fazer. E aí as brigas aumentavam, as angústias, o nervosismo, a irritabilidade, né, os constrangimentos. E, mais uma vez, as nossas crianças voltam de novo os seus olhares para as telas, porque as telas ainda eram uma saída para que eu pudesse permanecer naquele mundo colorido, o mundo dos joguinhos, o mundo da competição, porque aí, da mesma forma que os brinquedos eletrônicos evoluíram, os joguinhos também deixaram de ser infantis. Os joguinhos eletrônicos de se trabalhar a agressividade, a competitividade, a exclusão, também chegaram até esse universo. E aí eles se sentiram motivados e passaram a utilizá-los como sendo uma referência para a vida deles. Não precisava mais correr atrás do papai ou da mamãe pedindo essa ou aquela atenção. A minha atenção estava voltada para aquele mundo que me oferecia grandes possibilidades, que me oferecia uma oportunidade de eu me sentir pertencente a um grupo. Porque no meio familiar eu não tinha essa sensação de pertencimento. Então eu fui buscar essa sensação nas telas. E aí nós saímos do hábito e entramos na dependência, né? É interessante que a gente possa perceber que tudo isso teve uma caminhada. E a gente voltado para as nossas próprias insatisfações, a gente voltada para as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, nós não percebíamos que as nossas crianças estavam todas elas na dependência digital. Né? Muito bem. E aí, o que é que aconteceu? Não foi só isso. Não foi só a questão da descoberta das telas. As crianças que antigamente viviam com seus avós iam buscar na escola, iam deixar na escola, levavam para passear, ou conviviam dentro de casa, houve a questão de separar os idosos
da família, porque eles eram um alvo muito forte e eles eram muito frágeis. Então, no meio dessa questão toda, muitas crianças perderam seus avós. Perderam aquelas pessoas do qual eles tinham uma convivência afetuosa. Havia um estreitamento de laços ainda, exatamente porque muitos deles substituíam a ausência dos pais que precisavam trabalhar. É interessante que a gente compreenda que não há nenhuma crítica dos pais que trabalham fora. Não, não há nenhuma crítica. A proposta aqui é nós refletirmos sobre como nós podemos fazer para resolver essa questão, para ressignificar essas relações, para trazermos de volta as nossas crianças ao universo infantil delas, para nós trazermos de volta os nossos adolescentes. Né? Aí um mundo mais humano, um mundo mais real, um mundo de possibilidades presenciais, não um mundo virtual. Então, o que aconteceu? Muitas crianças perderam seus avós. E ao perder seus avós, dispara nelas o medo, os pesadelos, a insegurança. E foi interessante porque muitas crianças também começaram a usar o Covid como uma forma de ameaça. Porque o que eles começaram a entender? Que o Covid tirava aquelas pessoas, poxa, que eles gostavam tanto, então por que o Covid não podia tirar aquelas pessoas que incomodavam eles naquele pensamento infantil? Então eu ouvi muitas mães, até achando graça, dizer, meu filho ficou dizendo, mãe, por que o Covid levou meu avô? Por que ele não levou a minha professora, que me obrigava a fazer tarefa todo dia? Por que o Covid não leva meu irmão mais velho, que vive implicando comigo? Interessante o universo infantil. A espontaneidade com que eles começam a compreender as coisas e tentar resolver. Era preciso eliminar. O Covid, para eles, era uma questão de eliminar. E eliminava aquelas pessoas, muitas vezes, que eram de muita importância, significação afetiva para eles. Então, se tornaram crianças que foram roubadas do seu universo infantil e tiveram que se deparar com a questão das perdas. Evidentemente que perdas fazem parte do universo, qualquer que seja ele, infantil, adolescente ou adulto. Mas de forma abrupta, como nós fomos pegos de surpresa com o Covid, né, se torna mais doloroso. Porque uma coisa é a criança entender que o vovô ou a vovó estão doentes e, de repente, desencarnam. Outra coisa é a criança tentar entender que aquele vovô e aquela vovó que faziam parte da vida deles não pode mais ficar junto com eles. E, de repente, recebe a notícia de que eles desencarnaram. Nem tiveram tempo de dizer adeus. E aí eu lembro de um relato de uma criancinha de 6 anos que disse assim para mim, depois que passou a questão do Covid, ele acompanhou a mãe dele numa consulta e depois ele disse para mim assim, como eu tenho os cabelos brancos, ele já me chamou de vó. Eu achei ótimo. Ele disse, vó, tu tem neto? Eu disse, tem. Tu não morreu do Covid? Não, eu disse, não. Aí ele disse assim, olha, o Covid levou a mim, o meu avô. Eu fiquei só chateada porque ele nem deixou eu dizer um segredo para o meu avô. Eu tinha um segredo que eu precisava dizer para ele. E eu não disse. Fiquei chateada com o Covid. Você acha que eu posso ainda dizer o segredo para o meu avô? Se eu falar bem alto, ele vai ouvir onde ele está? Olha, veja com que espontaneidade essa criança fala dela não ter podido se despedir. Então, as crianças foram roubadas na sua infância porque, de repente, elas tiveram que elaborar isso. E, infelizmente, muitos pais também estavam voltados para suas perdas, porque pais dessas crianças também perderam seus pais, perderam seus companheiros, companheiros perderam suas companheiras, perderam filhos mais velhos, perderam familiares, perderam amigos, perderam desafetos, inimigos. Na realidade, a pandemia trouxe muito isso, perda, nos incitando a aprender sobre perdas, porque já tínhamos perdido a nossa convivência. Tínhamos perdido e não estávamos dando conta mais. Nós estávamos apenas coabitando. Cada família dentro do seu espaço, cada qual dentro do seu quarto. Cada quarto tem computador,
tablet, TV, celular, tem tudo. Eu não preciso nem sair para cumprimentar umas pessoas, posso fazer isso pelo WhatsApp. E não era raro a gente ver irmãos se comunicando dentro da própria casa através do WhatsApp. Pais e filhos se comunicando, estando no mesmo espaço, através do WhatsApp. Então, tudo isso foi conturbando algo que já estava frouxo, algo que já estava distanciado, que eram nossas relações afetivas no meio da família, né? Então, além do uso abusivo das telas, o que é que aconteceu? Essas crianças se depararam de uma forma abrupta, porque não é precoce, porque enfrentar a dor não tem idade, mas de uma forma abrupta, a perda dos seus avós, dos seus companheiros, né? Pois muito bem. E com isso, elas se tornaram medrosas, inseguras, tinham pesadelos. Algumas se depararam com sentimentos de profunda tristeza, outras evoluíram para uma depressão. E ficamos sem saber o que fazer com as nossas crianças. Na realidade, a humanidade ela foi pega de surpresa, né? Houveram muitas mudanças a partir da pandemia. Passou a pandemia, parece que respiramos aliviados, e ao voltar para o mundo, a voltar para o cotidiano, nos demos conta de tudo que o Covid nos deixou. As mudanças na área do emprego, na área das escolas, das universidades, o que tem até hoje de curso online, porque as pessoas estão com receio, muitas vezes, não querem fazer presencial, está tudo online. Houve mudanças nas nossas relações. As pessoas que tiveram Covid e que, a partir daí, tiveram sequelas. Até hoje, não são mais as mesmas pessoas. E não foram só sequelas neurológicas, sequelas no campo biológico, foram sequelas psíquicas. Houve um aumento muito grande de alguns transtornos mentais, principalmente depressão, ansiedade, pânico, tentativa de suicídio, um número muito alto de adesão às drogas ilícitas, um sentimento, uma sensação muito grande de solidão e de insegurança. Tudo isso, a economia mundial também foi afetada. Tudo isso nós enfrentamos quando o Covid passou. E aí eu lembro do relato de uma criança que perguntou da mãe: mãe, o Covid já passou? E a mãe: graças a Deus, meu filho. Graças a Deus que o Covid passou. Logo, logo nós vamos todos voltar ao normal. Seu pai vai trabalhar, eu vou trabalhar, você vai para a escola. Aí o garotinho ficou olhando e perguntou para ela: quer dizer que nós não vamos mais dormir juntinhos? Nós não vamos mais fazer os nossos lanches na sala ou no teu quarto? Ah, mãe, pede para o Covid voltar. Era tão bom quando estava todo mundo junto. Você pode até jogar meu tablet fora, eu nem vou precisar mais dele. E a mãe olhou para o filho e disse: você está doido, meu filho? Se a gente fizer uma análise desse diálogo, a gente vai perceber quem é que está usando a palavra de uma forma não pejorativa, quem é que está fora da realidade. Essa criança estava dizendo para a mãe o quanto foi bom eles estarem juntos. Ah, então não se vai mais voltar para o trabalho? Claro que sim. Todos nós precisamos sobreviver. Todos nós precisamos cuidar do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. A questão é ressignificar essa relação. A questão é exatamente essa. É prestar atenção o que foi que o Covid, quando nos obrigou a voltar para casa, qual era o convite que ele estava fazendo? O que na realidade estava acontecendo por trás de tudo isso? Porque se a gente já tinha perdido a convivência, o que estava acontecendo conosco? Porque era assim, cada qual dentro do seu quarto, cada qual dentro da sua caixinha, um aumento estúpido de horas de trabalho, porque ainda somos reféns das questões materiais, ainda entendemos que as nossas necessidades prioritárias são as materiais, queremos dar um bom colégio para nossos filhos, um bom celular, um bom computador, quando maiores, um bom carro. Nós queremos que os filhos façam um bom casamento, que tenham um bom emprego, que tenham bons filhos, tudo do bom e do melhor.
não é? É tudo isso que nós queremos. Mas também queremos que nossos filhos sejam bons cidadãos, pessoas do bem, não tenho dúvida disso. Mas qual é o investimento que a gente faz isso se nós priorizamos o ter em detrimento do ser? Nós esquecemos das nossas necessidades essenciais. Nós ficamos reféns das nossas necessidades materiais. E exatamente por isso nós perdemos a convivência. E isso, mesmo que o Covid tenha passado, mesmo que a pandemia já esteja distante, ainda trazemos as sequelas comportamentais dessa época. É só você prestar atenção quando você vai ao shopping, na área da alimentação, na praça da alimentação. É só você prestar atenção quando você vai a uma churrascaria, a um restaurante. Aqui em Manaus, nós temos muito hábito do café da manhã. Então, é só você prestar atenção quando você vai no café da manhã. É incrível. Mesmo que a família esteja junta fisicamente, estão todos distantes emocionalmente. Cada um com seu celular, cada um refém do seu mundo. A mãe que está no celular vendo as coisas dela, o pai que está acompanhando o futebol, acompanhando a notícia da bolsa, falando com outras coisas, e a criança voltada para os seus desenhos animados, seus jogos eletrônicos e os seus programas que muitas vezes os pais nem dão conta. Está todo mundo lá, na mesma mesa, todo mundo próximo do outro, próximo fisicamente, mas distantes, completamente distantes emocionalmente. E a criança mal toca no café da manhã, e quando chega a hora de ir embora, todo mundo levanta, se paga pelo celular, o Pix se faz pelo celular, o celular continua determinando a tua vida, a criança continua com os olhos voltados para a tela, a mãezinha também para o celular, e vai todo mundo para casa. Isso era um café da manhã em família. Não é diferente nos restaurantes. Se conversa o mínimo, porque a maioria das pessoas estão nos celulares. E aí, qual é a referência que a criança vai ter? A professora diz para o menino, se você vier de novo com seu celular para a sala de aula e ficar teclando nele quando a professora estiver dando aula, eu vou falar para sua mãe. Pode falar, tia. A minha mãe também passa o dia todo no celular. Eu dou boa noite para ela, ela nem me responde. Faz tempo que ela não vai rezar comigo antes de dormir. E a professora fica calada. Então, o que que nós queremos na realidade? Precisamos fazer uma reflexão. Nada, nada é à toa neste mundo. Tudo, por mais dolorido que seja, traz um propósito. Deus, ele não falha. Jesus não erra nunca. Então, havia, sim, um objetivo maior, um propósito maior com essa pandemia. Diminuir um pouco a nossa desatenção, mas nós continuamos distraídos. E agora não sabemos o que fazer. Porque a escola, que abriu espaço para isso, não precisava nem se preocupar muito com as crianças no recreio, todo mundo com o seu joguinho. Depois, a escola começou a sofrer pressão, e aí tenta-se resolver o problema das telas fazendo a correção. Proibido. Mas não tem discussões na escola a respeito disso, não tem na comunidade. Nós ainda temos a Sociedade Brasileira de Pediatria preocupada com isso. Se você entrar no site, você vai ver algumas orientações que eles dão na questão desse uso abusivo de telas. Mas todo mundo tem essa questão? Todo mundo é adequado? Ou todo mundo sabe mexer no celular para chegar até as orientações dadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Não. Tem mães que nem sabem. Os filhos têm celular, mas ela nunca pegou no celular. Então, o que que nós devemos fazer? O que que nós podemos fazer para a gente compreender finalmente qual foi o objetivo maior da pandemia? Né? O que que realmente estão querendo que a gente faça? Por que que foi permitido tantas perdas? Por que que foi permitido tantas sequelas? Por que que o mundo ficou do lado do avesso, digamos assim? E agora, aos poucos, nós estamos tentando reconstruir de novo tudo isso que nós vivemos. E aí nos deparamos com uma realidade.
como está difícil lidar com as nossas crianças. Como está difícil, como é que se diz, ocupar novamente o lugar na vida dessas crianças. Pergunta-se para um garoto de 6 anos, o que é que tu gostaria? Que a tua mãe viajasse contigo, que tu fosse, são separados, que tu fosse viajar com a tua mãe, que tu fosse viajar com o teu pai, o que é que tu gostaria no teu aniversário? De uma viagem com a tua mãe e com o teu pai? Nenhum nem outro. Eu quero um novo celular, porque o meu já está todo arranhado. Você foi descartado. E aí, o que fazer? O que fazer diante daquela adolescente que logo, logo descobre que ela pode ganhar dinheiro expondo partes do seu corpo? O que fazer com aquele adolescente que começa a perceber que ele não precisa conquistar ninguém, que ele não precisa sair na rua, porque tudo que ele quer, ele tem ali virtualmente. Ele tem a amiga, ele tem a namorada, ele tem a companheira do sexo. O que fazer com a maioria dos jovens que descobre a facilidade de querer comprar droga? Vai deixar na sua casa. Ele não corre mais o risco de ir para a boca. O que fazer com aquele adolescente que nunca sentiu parte de nenhum grupo familiar, sempre se sentiu esquisito, diferente, inferior, nunca ninguém o elogiou, nunca ninguém disse das possibilidades dele, e ele acredita que se ele seguir aquele personagem heróico que ganha de todos, que está sempre bem no poder, ele vai conseguir tudo que ele quer. E aí ele passa a apresentar comportamentos de extrema violência. Ele invade as escolas, ele mata os companheiros, ele mata a mãe, ele faz várias coisas, porque aqueles personagens fictícios trouxeram para ele o poder que ele nunca imaginou que ele poderia ter. Essa é a nossa realidade de agora. E o que nós podemos fazer por isso? Nós temos que compreender qual é o nosso papel. Nós temos que compreender que quando nós recebemos um filho, é porque Deus acredita que nós somos especiais, capacitados para cuidar daquele filho, para prepará-los para o futuro. Porque foi assim conosco. Não é brigar com a tecnologia, é fazer uma parceria do bem com ela. Não é proibir, bater, quebrar. É levar a compreensão para as nossas crianças, para os nossos jovens, que o mundo ele não é virtual. O mundo é cheio de coisas, de fatos, de vivências presenciais. Então, isso é muito importante. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir sobre isso. Nós sabemos que a questão ela é grave, mas nós não sabemos o que fazer. O que tu vai dizer para uma criança que há 3, 4 anos atrás tinha um sorriso espontâneo, dormia, bochechas avermelhadas, graciosa, e agora não consegue dormir, porque tem uns pensamentos ruins, tem pesadelo, quer se matar? O que fazer com uma criança que tenta se jogar de uma escada de 18 degraus, porque o avô foi embora e não se despediu dele? E o avô jurou para ele que eles ficariam juntos durante muito tempo. O que fazer com uma criança que diz assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se tu não deixar de assistir, de usar o celular, quando eu estiver aqui falando contigo sobre a minha escola, eu vou pegar o sapato do papai e vou bater na tua cara. E a mãe bota o menino de castigo, porque o menino está sendo mal criado, rebelde, agressivo. Mas qual é a agressividade maior? Daquela criança que não aguenta mais não se sentir importante, não ter um espaço na vida da família? Ou aquela mãe que acha que isso é rebeldia, que isso é malcriação? Então, as nossas crianças, mesmo sendo refém, mesmo cursando a dependência digital, ainda assim elas estão pedindo socorro. Ainda assim elas estão nos chamando a atenção. Assim como esse período de recolhimento, onde perdemos tantas pessoas da nossa relação afetiva, onde muitos ficaram com problemas físicos, emocionais, problemas neurológicos por conta do Covid.
quando muitos de nós tivemos que refazer os nossos empregos, os nossos empreendimentos. Não conseguimos entender qual é a chamada, nós precisamos acordar. Nós precisamos compreender que nós fomos solicitados, na realidade, a ressignificar nossas relações. Os nossos laços estavam frouxos. Nós precisamos desatar o nó do desconhecimento para estreitar esses laços. Nós precisamos trazer de volta os valores da família. A família é a base de tudo. É a primeira experiência social da criança. É ali que nós aprendemos a nos comunicar. E a comunicação está falha. Nós estamos nos comunicando com telas. É ali que nós aprendemos a compartilhar nossas emoções. Não estamos compartilhando, estamos guardando tudo dentro da gente e estamos explodindo por conta disso. É na família que a gente começa a compreender o mundo, entender as pessoas, entender a nós mesmos. E isso está completamente devassado. Essas relações estão completamente frouxas. Então, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender que não foi castigo. Não foi. Mesmo que tenha sido muito doloroso, mas não foi castigo. Ainda que a dor seja uma motivadora para nós refletirmos, para nós ressignificarmos nosso caminho, a nossa caminhada, os nossos valores, ainda assim que a dor seja isso, nós ainda não acordamos. Porque nós ainda estamos muito preocupados com o coabitar. Vamos trazer de volta a convivência. Vamos elogiar mais as nossas crianças, os nossos adolescentes. Vamos dizer a eles o quanto eles são importantes, porque o futuro do nosso país, vamos falar do nosso Brasil, o futuro do nosso Brasil vai estar na mão deles. Hoje são crianças, são adolescentes, amanhã serão adultos. Que tipo de adulto nós queremos ajudar a se formar? Então, vivemos esse momento de extrema angústia, vivemos esses momentos de muita perda, mas se nós tivermos a humildade de reconhecer, na realidade, nos foi oferecido um tempo para nós ganharmos. Ganharmos de volta os nossos filhos, ganharmos de volta a nossa família, redescobrirmos nossos valores, estreitar os nossos laços, desatar os nossos nós. Porque na questão da humanidade, no momento que nós atravessamos, é isso mesmo. Ainda temos muitos nós que precisam ser desatados. Então, nós precisamos compreender isso. O que fazer? Como vamos fazer? Isso é uma discussão que nós precisamos estar sempre trazendo à tona. Porque não é o meu problema, não é o teu problema, é o problema da humanidade. Aonde você vai, você encontra as mesmas queixas. Crianças e adolescentes totalmente dependentes digitais. Adolescentes com problemas sérios de adulto. O índice aumentando cada vez mais de tentativa de suicídio no meio dos adolescentes. Vendo questões de adultos, sexualidade precoce, violência na sociedade, violência dentro de casa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos acreditar que quando ele nos colocou, permitiu que nós formássemos o nosso grupo familiar, porque havia um aprendizado com cada um. O meio familiar nos convida a aprender a amar, aprender a cuidar, aprender a evoluir. Por mais que passemos muito tempo fora de casa pela questão da sobrevivência financeira, pela questão das nossas habilidades profissionais, nós não podemos esquecer que uma relação saudável, uma relação afetiva, não se dá com a quantidade de horas, mas se dá com a qualidade de horas. Então, que nós possamos refletir, que nós não venhamos a perder a esperança. As nossas crianças têm jeito. Os nossos adolescentes têm futuro. A humanidade tem jeito. Nós só precisamos apostar
no amor. Nós só precisamos apostar que somos capazes de mudar o rumo das coisas. Mas nós precisamos enfrentar. E enfrentar com a fé absoluta de que não estamos sozinhos. E que tudo, por mais dolorido que seja, por mais pesado que seja, nós somos capazes. Porque ele disse um dia para nós, vós sois luzes, vós sois deuses. Então, que a nossa luz possa desabrochar, para nós envolvermos todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, todos os nossos companheiros, que a gente possa envolver a nossa família. Porque é assim que vamos mudar o mundo. Se estamos chateados, se estamos revoltados, se estamos cheios de encrenca com o mundo, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos dar as mãos. Vamos fazer realmente a nossa parte, porque o mundo vai melhorar. Depende também de nós, muito de nós. Então, meus queridos companheiros, eu quero agradecer a atenção de vocês. E agora me coloco à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Muito boas suas palavras, Lourdes. Muito significativas, né? Falando de coisas tão importantes. Como disse aqui um comentário da Márcia Colassante, quanta verdade, e é isso mesmo, né? Quantas coisas verdadeiras foram ditas, coisas significativas com as quais a gente precisa se preocupar realmente, né? E aí a impressão que a gente tem, ouvindo tudo isso que você nos disse, é que as pessoas atualmente têm muita dificuldade de lidar com a verdade, né? Nesse mundo digitalizado, nesse mundo de redes sociais, as pessoas se acostumaram a lidar com fantasias, né? Com coisas irreais. E perderam a capacidade de lidar com as coisas do dia a dia, as coisas reais, as coisas que realmente são relevantes, né? Nas suas vidas. Isso é um aprendizado, ou foi um desaprendizado de adultos e crianças, né? Não só das nossas crianças, mas dos adultos também, como aquele que você comentou, o garotinho falou na escola. Mas a minha mãe faz essa mesma coisa, né? Como é que ela vai me corrigir? Como é que ela vai me criticar? Né? Que autoridade ela tem para me criticar se ela faz a mesma coisa? Tá no mudo o seu microfone, Lourdes. É exatamente assim, né? Se nós somos referência, a gente educa muito pelo exemplo, nós tínhamos que primeiro prestar atenção na gente, né? Porque a criança ela não se voltou para as telas, ela não foi orientada para se voltar para as telas, ela se voltou para as telas porque de repente ela se deu conta que ela estava sozinha, uma solidão interior, que hoje é o que eu vejo muito. Crianças juntas, ninguém brinca com ninguém, cada qual no seu celular. Entendeu? Então, a solidão interior, ela continua. E é um desafio, mas é um desafio no sentido de nos levar exatamente a repensar o quanto nós precisamos resgatar essas relações presenciais. Eu lembro que uma outra criança disse assim, mãe, me diz uma coisa, quando é que tu vais contar história para mim de novo? Aí ela disse, meu filho, eu acho que eu nem sei mais contar história. Dá o teu jeito de contar história, porque o meu avô era o único que contava história para mim toda noite antes de dormir. Ele morreu. O que é que eu vou fazer? Só se eu morrer também junto com ele. Olha, a inocência, a espontaneidade da criança trazia uma grande verdade. Aquela pessoa que estava junto comigo, que me contava história, que ia me dar boa noite toda noite, morreu. O que é que eu vou fazer? Você não faz isso, então eu vou morrer também. O que ele está dizendo? Eu vou desistir. Eu vou desistir da vida. Eu vou desistir das coisas que valem a pena. Porque agora eu estou só. E a gente não entende isso. A gente pensa que é coisa de criança. Ai, deixa de coisa. Isso, teu avô te acostumou mal. Eu ouvi pessoas dizendo isso. Está vendo agora? Está sofrendo porque o teu avô te acostumou mal. Então, nós chegamos num ponto onde estar com o outro, compartilhar com o outro, abrir um espaço para trabalhar as emoções, é acostumar mal. Entendeu? Pois é, viu, Lourdes? Lourdes, você trouxe, assim, um conteúdo profundamente esclarecedor e educativo.
porque parece que nós não conseguimos extrair da pandemia as lições que ela verdadeiramente trouxe, porque é como você disse, não aconteceu por acaso, né? Mas parece que a humanidade é como se tivesse assim, como disse a Márcia, anestesiada com relação às responsabilidades, né? E a gente vê o que atualmente, a gente vê as famílias reclamando o tempo todo, a gente vê as crianças reclamando desse quadro que você colocou aí, e mais ainda, a gente vê as pesquisas científicas dentro da área da psicologia, da psiquiatria, nas estatísticas, demonstrando essa quantidade exacerbada, né, de transtornos mentais em decorrência de toda essa situação que você colocou aí, né? E esse direcionamento para a tecnologia das crianças parece que agravou mais ainda aquela dificuldade da relação com a escola, do aprendizado, da criatividade, né? As crianças ficaram mais refratárias às orientações, achando que elas já têm as respostas que elas obtêm ali naqueles conteúdos que, às vezes, a gente sabe são altamente perigosos e complicados, né? Mas, para quem tem bom senso, é como você colocou aí, pode extrair da pandemia as lições profundamente interessantes, educativas, principalmente na reestruturação dessas relações familiares com o pai, com a mãe, com os membros da família, né? E se fazer uma reconstrução de tudo isso, porque está assim, acontecendo uma catástrofe, né? Até automutilação, suicídio mesmo, né? Em grande quantidade, e parece que nós não queremos ver, não queremos olhar, né? Nós temos uma dificuldade muito grande. Se reflete nos adultos, nos trabalhos, nos profissionais, é todo mundo nervoso, todo mundo tenso, todo mundo... porque houve muita perda na área econômica, muita dificuldade, né, nos trabalhos, e o estresse aumentou muito das pessoas, e se reflete em tudo que elas fazem, e o adoecimento está aí tomando conta, a quantidade de doenças, até cardiovasculares, eu como cardiologista, a gente observa isso com frequência hoje, é algo que precisa realmente ser tocado, ser comentado, ser trazido, para que as pessoas possam refletir e se dar conta, né, do que está realmente acontecendo. Então, foi muito esclarecedor tudo isso que você trouxe aí. E eu estou muito preocupado, viu, Luísa, com a questão do rendimento escolar. Sim. A eficiência das escolas, até mesmo a competência para enfrentar o que está sendo requerido nesse momento, do ponto de vista até psicológico, em relação aos alunos e às próprias famílias. E eu vejo assim, uma dificuldade muito grande que precisamos trabalhar, de alguma forma, né? A gente tem aqui 2 perguntinhas para passar para a Lourdes. Eu acredito que dê tempo, né? Embora já esteja quase terminando, mas assim, a primeira seria, aproveitando a deixa dessa historinha que você contou por último, da criança que queria se encontrar com o avô, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de trazer a espiritualidade para o conhecimento dessas crianças e desses adolescentes. Será que isso não ajudaria eles a superar essas questões, assim, entendendo que a vida não termina com a morte física? Será que isso daí não seria uma espécie de consolo, uma espécie de sustentação para eles, psicologicamente falando? Com certeza, a nossa doutrina esclarece e consola, sem sombra de dúvida, né? Que seria interessantíssimo. Desde que a criança começasse no seu processo de educação, nós trabalhássemos essa questão da morte, que a vida continua. Isso traria um novo pensar, uma nova vivência em relação com a criança. A criança ela tem uma espontaneidade fantástica, que é nata dela, né? Então, assim, a gente escuta muito de crianças que perderam os avós, perderam tios, de falarem a respeito da morte com uma sensibilidade incrível. Uma vez eu ouvi uma criança dizendo assim, para a tia dela, tia, sabe o que eu acho? Eu acho que o Covid, ele é disfarçado. Ele veio, levou todo mundo para continuar vivendo lá do outro lado. O meu tio fazia o melhor sanduíche do mundo. Vai ver que o Covid descobriu
e levou ele para ele fazer sanduíche, o melhor sanduíche do mundo, lá para o lado de lá. Aí a tia perguntou, lado da onde? Não sei não, eu acho que é um lado de lá, que dão as pessoas que já morreram. Olha só. Então, eu acho que conversar com a criança, educar a criança a respeito de que a vida continua, seja qual for a religiosidade, eu acho que ajudaria muito. A entender até que a vida continua, e exatamente por isso nós precisamos continuar nos preparando. Que não é só crescer, ir para um bom colégio, ter um bom emprego, casar e ter filhos e acabou. Não é só isso. Então, isso aliviaria muito, porque sairia daquela fantasia da dor voltada para perda, para punição, para o castigo, por eu ser ruim, meu avô foi embora porque eu sou ruim, ou porque Deus castigou, Deus não é bom. Sai todas aquelas fantasias, todas aquelas questões que a gente coloca, seriam, como é que se diz, trocadas, seriam ressignificadas de uma outra forma, ajudaria muito a vida afetiva dessas crianças, o futuro dessas crianças, o futuro dos adolescentes. Agora, nós temos dificuldade de falar da morte. Nós temos muita dificuldade. Porque ainda para nós, a maioria, é uma coisa que, como é desconhecida, como eu não quero entender isso, então é uma coisa ainda que me dá insegurança, que me mete medo. Eu vejo as pessoas assim, não, eu não tenho medo da morte não, mas agora eu não quero ir não. Como tu não quer ir? E se chegar a tua hora, como é que tu vais fazer? Então a gente vê muito isso. E tu imagina isso para a criança. A criança que elege os seus favoritos e que, de repente, não vê mais os favoritos. Que foi assim na pandemia. Uma coisa é a criança acompanhar e saber que o seu vovô estava doente, a sua vovó. Outra coisa é, do nada, ele perde o contato. Do nada dizem para ele morreu. E eu não vou poder ver meu avô? Não, não vai poder. Entenderam? Então, assim, seria muito importante que nós pudéssemos conversar com essas crianças a respeito disso, do que realmente significa a morte, o valor realmente da vida. Seria fundamental uma contribuição maravilhosa para um fortalecimento psicológico, sem sombra de dúvida. E não é só isso, viu, Lu? Ainda esse tipo de conversa sobre espiritualidade com os filhos, eu acho que, na minha experiência, eu tenho 5 filhos, né? Passei pela infância, adolescência de todos eles, mas atualmente, analisando a maneira como eles foram educados, eu tenho assim, adquiri a convicção de que conversar sobre espiritualidade, né? Passar com segurança as informações, as orientações, com argumentos, que a doutrina tem argumentos, né? E você dá um mínimo de exemplo dentro de casa, de coerência, cria-se uma referência muito forte. Sim. E quando a criança entra em crise, tem problemas, que você fala sobre aquele conteúdo, ela rapidamente compreende. E quando ela está sozinha também. Ela cria uma fortaleza íntima para enfrentar as ameaças que vêm de fora, que vêm das redes sociais, dos conteúdos, dos colegas, né? E elas passam a raciocinar em cima do conteúdo da espiritualidade, para elas próprias. Então, aquela referência se fortalece, não é só a referência do pai e da mãe provedor, que leva para a escola, que dá as coisas, mas esse tipo de conexão, eu acho que é uma prioridade hoje, é fundamental, né? Orar juntos, né? Orar, ler sobre o Evangelho, discutir as questões morais, as questões éticas. Eu acho que nada supera esse tipo de relacionamento no que diz respeito a essa referência que as crianças adquirem, né, dos pais. Né? E a segunda pergunta seria essa que está aí na tela, que já estamos até extrapolando, né, o nosso tempo. Como ajudar um adolescente que enfrenta uma crise de pânico na escola? A primeira coisa é o diálogo. O que ele está trazendo como queixa de pânico? Por que na escola? É só na escola? Ou tem outras questões, outros lugares onde ele se sente em pânico? Eu acho que a primeira coisa é uma conversa simples, antes de levar. Porque o que acontece? As pessoas ficam muito angustiadas quando adolescentes e crianças trazem essas queixas, aí procura logo levar ou para o psiquiatra ou para o psicólogo. Antes de levar, antes de procurar ajuda profissional, tenta fazer um diálogo com o teu filho. Procurar saber o que ele chama de pânico. O que é o pânico para ele? Porque, às vezes, o termo usado, pânico, às vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Às vezes é bullying. Às vezes são assédios outros.
entendeu? Que coloca a pessoa num conflito danado, aceito, não aceito, aceito, não aceito, faço parte, não faço parte. Isso gera um pânico emocional muito grande. Agora, para que esse diálogo se processe antes de se procurar ajuda emocional, é necessário que haja esse espaço dentro de casa, onde a gente pode conversar. Esse é um dos desafios da pandemia, fazer com que a gente resgate esses espaços onde a gente possa conversar. Conversa. Procura saber realmente o que o teu filho adolescente está querendo dizer com essa questão do pânico na escola. Qual é a pressão que os colegas ou a própria dinâmica da escola está, como é que se diz, fazendo com ele? Porque não tem, as pessoas às vezes perguntam, às vezes procuram saber, porque acreditam que há uma medicação mágica para isso, ou há uma fórmula mágica. Não há. Todas as situações difíceis da nossa vida, sejam elas psicológicas, sejam elas biológicas, sejam elas comportamentais, trazem uma demanda de aprendizado. Então, quando um filho se queixa do pânico, não é, que está acontecendo com ele na escola, é preciso que esses pais cheguem próximo dele para fazer o diálogo. Esse diálogo, Márcia, ele é tão importante que eu te diria que quando acontece esse diálogo de acolhimento, onde eu vou ouvir o meu filho, eu não vou julgar o meu filho. Tá vendo? Mas eu te disse, não era para te fazer isso. Não, eu preciso ouvir, eu preciso dar esse espaço para ele poder jogar esse sentimento que está incomodando ele, esse sentimento que está fazendo ele sofrer. E o melhor espaço é o da família. Então, primeiro, eu crio esse espaço para que eu possa acolher o meu filho. E depois, junto, nós vamos buscar ajuda profissional. Então, acolhimento, amorosidade, escutar é de fundamental importância. Às vezes, até uma prioridade antes de buscar ajuda profissional. É verdade, porque só com o fato de acolher, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento técnico, porque os pais, na maioria das vezes, não têm, né, o conhecimento técnico de como proceder em determinadas crises, mas só o acolhimento de estar junto, né, dizer que a pessoa não está sozinha, isso daí já é o primeiro passo para a melhora. Já o primeiro passo, porque ele se sente ouvido, né? Ele se sente compreendido. Entendeu? O papo está muito agradável, porém já ultrapassamos o nosso horário, mas eu tenho certeza que vamos continuá-lo em outra oportunidade, não é isso, Ricardo? É isso, não, e já, eu vou reforçar o convite. Quem desejar, o povo aqui de Maceió, de Alagoas, se dirigir até Arapiraca, agora no próximo sábado, onde a Lourdes presencialmente fará 2 conferências, né? Uma sobre a saúde mental na família e também o papel da vontade. Ligada ali à decisão, né? De como melhorar essa situação psicológica, né? Então fica aí o convite, vai ser um grande evento lá durante todo o dia de sábado, né? Começando na sexta-noite em Arapiraca, e a Lourdes vai estar presente, assim como outros expositores, né? Como o Dr. Jean, o Frederico Menezes, né? Frederico Menezes, Você também vai estar. Eu também estarei lá fazendo. Eu vou falar sobre o coração dentro dessa situação toda aí. Tem muita correlação, não é? Então fica aí o convite e a gente estou assim ansioso para lhe abraçar, viu, Lourdes? Logo no final da semana, viu? Muito obrigado pela sua participação e pelo conteúdo aí que você nos trouxe, muito educativo, para muitas reflexões realmente, e para que possamos repensar a família, né? E apertar mais esse laço. Muito obrigado, viu? E um abraço lá para o pessoal lá de Manaus, lá do Muito obrigado. Parabéns pelo aniversário da AME, Alagoas. Pois foi. Parabéns, que coisa boa. Vocês nos incentivam, tá? Então, eu quero mandar um abraço para a Márcia Colassante, que está ali nos assistindo, né? Pronto, Marcinha, um grande abraço, Marcinha. De São Paulo, da AME Brasil. E um abraço a todos os companheiros aí que nos assistem semanalmente, que com as suas presenças e a sua generosidade, estão sempre junto e divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcia Cursino. Muito obrigado. Uma boa noite. Jesus nos abençoe. A nós todos. Muito obrigada por ter vindo a brilhantar aqui o nosso mês de aniversário. Obrigada aos internautas também pela participação. Obrigada ao Ricardo pela sua participação também.
e até uma próxima oportunidade. Se Deus tchau, quiser. tchau. Tchau. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o programa Saúde e Espiritualidade. Próxima semana estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.